Peixoto Araújo, eu sou professora de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino. Para mim, ser um bom professor de língua portuguesa no ensino médio é você trabalhar os objetos de conhecimento que são esperados para essa etapa de ensino e, sobretudo, ter uma boa relação com os seus alunos também, porque isso interfere no processo de aprendizagem deles. Então, eu, como professora de língua portuguesa, eu tenho essa preocupação, né? Eu busco trabalhar com o currículo, com a BNCC, com o documento curricular do território maranhense e também tenho essa preocupação, digamos assim, em nível relacional com os alunos, de maneira que eu possa estabelecer um clima positivo em sala de aula, porque eu entendo que assim eles vão compreender melhor aquilo que eu planejei para aquela aula. Com relação à minha formação, eu tenho a graduação em português e francês, mas me vejo como professora de língua portuguesa. Trabalho na rede estadual desde o ano de 2004. Fiz especialização em linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa. O meu mestrado foi em linguística e agora o meu doutorado é em linguística também. E no meu doutorado eu estudo um assunto chamado cortesia verbal. Então eu estudo esse fenômeno nas relações entre professores e alunos do ensino médio da rede estadual aqui do Maranhão. E com relação às pessoas que me inspiraram, foram muitas mesmo, que eu realmente não conseguiria elencar aqui neste documentário hoje, mas posso me lembrar de algumas. O meu pai, que é professor, me inspirou nessa escolha. O meu tio, que é professor também, foi, porque já está aposentado, mas foi professor a vida inteira, de língua portuguesa, de literatura. Tenho tios paternos vários que fizeram essa escolha também pela licenciatura, primos, irmão, né? Então eu tenho várias pessoas ao meu redor que me inspiraram positivamente nessa escolha. E eu me vejo como sendo uma pessoa muito feliz nessa escolha. Ela realmente me traz muita realização. Eu ainda tenho muitos anos ainda de carreira docente, tenho 2 matrículas no estado, mas eu ainda tenho muitos anos pela frente e eu fico feliz, porque eu acredito que eu tenho muito a contribuir para a educação, né? Especialmente a educação básica. Como professora de língua portuguesa, eu me vejo como uma profissional muito interessada em me atualizar sempre. Então, hoje, por exemplo, eu percebo que dar aulas de língua portuguesa já não é mais a mesma coisa do que era quando eu comecei a ensinar. Eu entrei na rede pública de ensino em 2004 e a maneira como nós ensinávamos era muito diferente daquilo que é hoje. Então, eu sempre busquei me adaptar, eu sempre fiz formações, busquei leituras, sempre fui muito atenta a essa questão de me manter atualizada. Hoje, por exemplo, nós estamos em 2025. É muito importante na educação básica essa questão dos índices educacionais. E o professor de língua portuguesa, ele tem um papel central na definição dos índices educacionais da escola onde ele trabalha. Então, hoje em dia, por exemplo, nós trabalhamos em nossas escolas com a questão da preparação dos alunos para eles fazerem o SAEB, que é uma avaliação em larga escala muito conhecida. Nós trabalhamos com os nossos alunos, de maneira que eles tenham uma boa nota nessa avaliação, né? Então, hoje, por exemplo, isso é importante, a preparação dos nossos alunos. E quando nós preparamos os nossos alunos, por exemplo, para o SAEB, nós estamos trabalhando também com o currículo
atual. Então, nós percebemos que a política de avaliação ela está alinhada com a política do currículo e, consequentemente, me lembrando agora, também está alinhada com a política do livro didático. Então, as coisas, elas, digamos assim, elas conversam. O professor de língua portuguesa, hoje em dia, ele precisa estar atento a essa conexão entre as políticas para que ele possa trabalhar bem em sua sala de aula e, ao mesmo tempo, preparar os alunos dele, não só para essas avaliações, mas preparar os alunos para que eles tenham acesso e para que eles consigam alcançar as aprendizagens esperadas no ensino médio, sobretudo os alunos da rede pública, que têm uma carência de muitas coisas desde cedo. Então, nós temos, como professores de português, essa missão de assegurar essas aprendizagens para os nossos alunos. O professor de línguas, e aí, nesse caso, eu vou falar sobre o professor de língua materna, né? Ele tem uma função muito importante na vida dos alunos dele, sobretudo os alunos da escola pública. O que acontece? Geralmente, esse aluno da escola pública, ele vem de um meio menos favorecido. E nessa situação, o professor de língua materna, ele tem uma importância muito grande na vida desse aluno, porque ele precisa preparar esse aluno para a questão da oralidade, para que esse aluno saiba falar, desde pequenininho até o ensino médio, quando ele vai sair, ele vai para a sociedade, né, para o mundo do trabalho. O professor também precisa ensinar esse aluno a ler, como ler, precisa refletir com esse aluno a respeito da língua, para que o aluno perceba os efeitos de sentido, a interpretação dos textos. E esse trabalho ele precisa ser conduzido com um professor desde cedo, para que o aluno perceba como a linguagem acontece nos diferentes campos de atuação, e essa é uma função do professor de língua portuguesa. A questão da escrita, mostrar para esse aluno que escrever não é uma coisa de outro mundo, que todo mundo pode escrever, e produzir os mais diferentes gêneros, saber fazer uma lista para um supermercado, saber escrever um conto, saber escrever um artigo de opinião, se ver capaz de produzir um texto dissertativo, argumentativo. Então, essa questão da escrita, desmistificar a escrita com esse aluno da rede pública desde cedo, para que ele se veja capaz de ser um produtor também. É de uma maldade muito grande a gente fechar esse conhecimento só para a gente, que é professor. Não. Esse conhecimento tem que ser aberto e o aluno tem que perceber que ele é capaz, que ele é produtor e ele tem que se colocar para fazer. E esse processo de se colocar para fazer, ele é iniciado pelo professor de língua portuguesa. Quando o professor de português mostra para ele que ele é capaz e, principalmente, vem com ele nesse processo de produção, mostrando para ele que ele também é capaz de fazer, que isso não é uma coisa de outro mundo. Então, a nossa função lá na escola pública, ela é muito importante, porque esse aluno, ele espera muito de nós, porque ele nasce imerso em um mar de carências. Então, nós estamos lá também para conduzir o nosso trabalho, para que esse aluno possa se tornar o melhor que ele puder e despertar o máximo do potencial dele. Fazer esse memorial, primeiramente, nós passamos por um processo da escrita de um texto. Quando nós escrevemos o nosso texto, ele já é um ato em si muito importante, porque a gente faz uma reflexão de toda a nossa trajetória, desde o início da nossa carreira, onde nós estamos e, consequentemente, para onde nós vamos. Então, eu considero que está sendo para mim
um processo de muita riqueza, porque eu estou passando por todas essas reflexões desde o momento em que eu escrevi o meu texto, que me serviu de roteiro, e agora eu estou apresentando esse documentário. Então é muito importante você fazer esse percurso da escrita do memorial até essa gravação, né? Porque você pensa profundamente a respeito da sua trajetória. Eu gostaria de destacar aqui nesse documentário a minha pesquisa de doutorado. Atualmente eu estou sendo orientada pela professora Cristiane Schmidt no doutorado e estou desenvolvendo uma pesquisa sobre a questão da cortesia verbal, a importância da cortesia verbal lá na escola. E eu gostaria de frisar isso, porque a cortesia verbal, ela se baseia na ideia de que nós precisamos garantir sempre o equilíbrio nas nossas interações em sala de aula. Isso é muito importante para o nosso aluno da rede pública, porque ele vive desde cedo em um ambiente de muita violência. E se a escola ela der continuidade a essa dinâmica de violência, isso vai ser muito ruim para ele. Isso vai interferir no processo dele de aprendizagem lá dentro. Então, nós como professores, nós temos o compromisso em quebrarmos com esse ciclo de violências por meio principalmente da linguagem. Então, a questão da cortesia verbal ela é muito importante. Nós, professores, cada um de nós é corresponsável por garantir a paz e, digamos assim, consolidar uma cultura de paz dentro da sala de aula. E é importante que a gente faça isso em cada ato nosso, em nossa linguagem, em nossa interação com os nossos alunos, para que eles se envolvam positivamente com a nossa disciplina de língua portuguesa e, além disso, aprendam a ser também responsáveis pela paz, não só dentro do ambiente escolar, como fora dele também.